Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar das mudanças da prova de idiomas para a segunda fase do CACD 2024. E eu imagino que se você chegou por aqui agora, você ou já está há algum tempo se preparando para o concurso, ou você está chegando agora e quer conhecer um pouquinho mais sobre como é essa fase da prova, certo? Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. E deixa o seu comentário aqui embaixo, tá? Se você é novo no concurso, se você tem muitas dúvidas, ou se você já está se preparando há algum tempo, comenta aí embaixo para a gente conhecer você, ok? Para cá, né? A primeira mudança que aconteceu é que a prova era realizada pelo IADS, né? Anterior a isso, até 2018, a prova era feita pelo CEAS, desculpe, era feita pelo SEBRASP, né? E com relação a isso, não houve muitas mudanças aí na prova, né? A prova manteve um certo nível, né, de, de qualidade em relação aos anos anteriores, né? Apesar de que algumas pessoas falam assim, mas a banca errou, eu cometi alguns erros e tal, mas assim, a prova não teve grandes mudanças estruturais em relação aos anos anteriores, certo? Então, isso aí é algo que, assim, nos deixou, de certa forma, confortável, né? Tirando, assim, mudanças em temas, né? Ao longo dos anos, a banca sempre muda os temas, vem cobrando coisas novas, mas em relação à estrutura da prova, ela permaneceu a mesma. Por exemplo, a prova de inglês, ela era composta de uma versão, de uma tradução, de um resumo, um summary, and a write part, uma parte escrita que era a redação, né? Então, essa estrutura foi mantida no período do IADS. Bom, agora voltamos para um período, né, para uma fase esse ano em que houve uma certa mudança e a mudança foi de banca, né? Hoje a gente vai voltar a trabalhar com a banca Sebrasp. Então, o que a gente viu de cara é que nós tínhamos inicialmente 3 fases na prova e que nessas 3 fases vocês teriam mais tempo de preparação, inclusive, né? Agora não. Agora a gente teve a prova agora dia 15, né? E vocês terão que fazer prova já no próximo mês. Dia 13, se eu não me engano, no próximo mês já vai ser a prova de inglês, né? E na sequência, no dia 20, vocês farão provas de francês e de espanhol. Pois então, pessoal, a mudança de cara foi essa, né? Que não teve assim, muito espaço, porque a prova se tornou uma prova que era de 3 fases para 2 fases, né? Mas além disso, né, além dessa mudança, para inglês, por exemplo, a prova passou a ser uma redação, com, se eu não me engano, 70 linhas, a gente vai ver, e é, uma tradução, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, que aí a gente vai dar uma olhadinha agora aqui no edital, né? Dá para a gente ver por aqui que houve já algumas mudanças, né? A prova de inglês, né, passou a ser, como eu estava falando, uma redação de tema geral que eles vão escolher, não é? E essa redação, ela vai ter uma extensão entre 65 e 70 linhas, tá? Além disso, né, você vai ter uma elaboração de uma tradução do inglês para o português entre 15 e 30 linhas, tá? Assim, eu indico que vocês fiquem dentro do número máximo de linhas, não ultrapassem para não sofrer nenhuma penalização, tendo em vista que, né, a gente não sabe se haverá ou não, né? Não está previsto isso no edital. Bom, navegando aqui lá para a próxima parte, né, a página 45, a gente vai ver já as provas de segunda fase, né? Os idiomas, inglês, vamos ver.
A gente vai ver aqui. A gente tem uma penalização, né, de uma penalização de meio ponto por erro, né? Deixa eu botar aqui mais um pedacinho para a gente ver a parte da redação. Então, aqui já está falando de língua francesa, né? Eu vou chegar lá. O que ficou comum aqui é que a penalização por erro é meio ponto, né? Tanto na prova de língua inglesa quanto na prova de francês, né? Bom, aqui a gente está vendo a parte de redação, é um total de 70 pontos para redação e 30 pontos para a etapa de tradução, certo? Então, esse número de pontos ele é dividido em organização do texto, né? A organização do texto é feita, né? Ela é dividida aqui em apresentação, né? Do texto, a sua legibilidade, o estilo, a coerência valendo 10 pontos, a capacidade de argumentação, certo? Ou seja, sua capacidade, sua objetividade de sistematizar o tema, né? E organizar esse texto a cobrir exatamente aquilo que a banca pediu, de acordo com o comando, né, do texto, que a banca colocou, os comandos, né, o que a banca pediu para você fazer, e se a banca colocar algum texto, que você tenha que se basear, esse texto tem que ser considerado. Essa parte, essa objetividade, a sistematização, o conteúdo, né, a pertinência das informações que você coloca lá, vale 10 pontos. Né? A capacidade de análise também é que vale mais pontos, certo? Então não adianta nada você repetir aquilo que foi dado nos excertos, nos textos, nos extratos de textos, né, para você se inspirar, sem fazer uma análise daquilo que foi pedido, certo? É necessário que você faça uma análise, que traga um aporte do seu ponto de vista até, sem que você apareça diretamente, certo? Você tem que conseguir falar isso de forma indireta. Né? A correção gramatical e a propriedade da linguagem vale mais 25 pontos no total, certo? Aqui. Então, aqui no total vai valer 50 pontos, né? 50, 60, 70 pontos. E o restante na tradução, mais 30 pontos. Na tradução, fidelidade ao texto original, 15 pontos. E a correção gramatical, propriedade da linguagem, mais 15 pontos, ok? Então, pessoal, aqui, importante para fazer uma boa tradução, manter a fidelidade ao texto original, né? Ter bom vocabulário e também manter aí a correção gramatical, certo? Como eu falei, né, a pontuação é dividida em 10 pontos para apresentação, 10 pontos para argumentação, análise e reflexão sobre o tema vai valer 25 pontos, né? E a correção gramatical, 25 pontos. Cada erro, né, vai ser apenado de meio ponto, ok? Então, vamos lá. Como eu falei, a parte de tradução, né? Em relação à tradução, fidelidade, correção gramatical, penalização também de meio ponto. São contados aí os números, o número de erros, certo? Aqui tem uma coisa interessante que ele coloca aqui o número de linhas, né? Número de linhas não traduzidas e a penalização por linha não traduzida, que vai ser de um ponto, certo? Também em relação aqui a ao número de linhas faltantes para a redação, é um ponto para cada linha que faltar para o mínimo exigido, que vai ser a penalização para a redação, tá, pessoal? Para a redação, penalização, além do erro gramatical, né, também o erro de estilo, enfim, também será penalizado, né? Além desse erro,
a pontuação, a quantidade de linhas mínimas, desculpa, terá que ser respeitada, né? Cada linha a menos que você deixar de cumprir, um ponto, né, a menos no ponto geral da sua nota, certo? Penalização aqui por linha não traduzida também, um ponto, ok? Em relação aos outros idiomas, né, a gente tem, além disso, francês e espanhol nessa segunda fase, certo? A diferença em relação à prova do ano passado, às provas anteriores, né, é que esse ano você vai poder aí escolher entre francês e espanhol. Aliás, a escolha já foi feita nessa altura, né? Aí da prova, certo? Então, para quem vai fazer prova de francês, né, precisa ter um conhecimento bastante aprofundado do idioma e para a prova de espanhol também, não se enganem, tá? Apesar que espanhol tem uma semelhança muito maior com o idioma português, mas por isso mesmo ele traz o idioma espanhol, ele traz uma certa dificuldade, né? Porque a banca acaba penalizando, né? Ou pelo menos quando era na época do IADES, eu vi muito isso, a banca acaba penalizando muito, né? Se você usa termos que são mais semelhantes ao português, tá? Então, assim, é difícil nessa etapa não misturar os idiomas, né? Saber exatamente aquilo que é característico do idioma espanhol, aquilo que é característico do idioma português, tá? Falsos cognatos também extremamente importante aí, é saber diferenciar e utilizar bastante aí o vocabulário, evitando o uso dos falsos cognatos, né? Também em relação ao espanhol, tempos verbais, tá? O uso adequado dos tempos verbais, vocabulário já falei, o que mais? Enfim, gente, para essa prova, a gente vai ter aí um resumo e uma versão, né, em língua francesa e ou em língua espanhola, valendo 50 pontos, certo? 50 pontos para o resumo e 50 pontos para a versão. Então, é metade para cada lado, o total da prova é 100, vale 100, ok? Então, aqui como é que vai ser cobrado isso na prova, né? De francês ou de espanhol? Vamos lá, olha. Resumo em espanhol a partir do texto escrito em língua espanhola vale 50 pontos, né? O que eles vão avaliar nessa prova? Eles vão avaliar a capacidade de síntese e concisão, certo? Então, o que você teria que fazer nessa etapa? Você teria que ser capaz de pegar o texto, né, e extrair desse texto as ideias principais, né? E conseguir transformar essas ideias principais em um resumo que seja conciso e traga para o seu resumo, né, aquilo que é essencial do texto, sem perder as ideias essenciais. Né? Isso vale 25 pontos já. Além disso, desculpem, a correção gramatical e a propriedade da linguagem. Então, como eu falei, a parte de vocabulário, falsos cognatos vão ser essenciais. A correção gramatical, gente, tempos verbais, cuidado para não trocar tempos verbais, certo? É muito comum isso, é essencial nessa etapa, certo? Para a versão, né, do texto em português para o espanhol também vai valer 50 pontos, certo? Então, esses 50 pontos serão divididos aí em 25 pontos, né, para a fidelidade ao texto original e 25 pontos em relação à correção gramatical e propriedade da linguagem, certo? Então, aqui, cuidado para não pular em linha, não deixarem de traduzir alguma parte do texto, né? Tentem traduzir o mais próximo possível, usando o idioma espanhol, evitando os falsos cognatos, os falsos amigos, né? Correção gramatical, acentuação é importante.
pontuação é importante. Então, assim, uma série de coisas aí que quem já está treinando há algum tempo, com certeza vai conseguir fazer, certo? Em relação à prova de francês, a mesma coisa, gente. A gente vai ter quem escolheu fazer francês, a gente vai ter aqui um resumo, um texto escrito na língua francesa, valendo um total de 50 pontos. Né? Nesse texto do resumo vai ser avaliado capacidade de síntese e concisão, correção gramatical e propriedade da linguagem, certo? Capacidade de síntese e concisão, como eu falei, você vai pegar o texto, vai extrair as ideias principais desse texto, certo? Se você perder as ideias principais, você perde pontos, né? E conseguir não ser prolixo na hora de fazer esse resumo, né? Porque você tem um máximo ali de linhas, você vai ter que trabalhar dentro desse máximo, certo? E a capacidade de síntese e concisão, e além disso, a correção gramatical e a propriedade vocabular, certo? Que para francês é um pouco mais complicado a parte da gramática do que para o espanhol, vou ser sincera, né? Tipo, tempos verbais, né, gente? Quem já está estudando comigo há um tempinho francês, tenta, tipo, usou o tempo no passado em português, né? Tenta usar o passé composé, porque o passado simples não é tão simples quanto parece. Né? Nos verbos irregulares trazem uma grande dificuldade aí para o uso do passado simples, né? Então, tenham atenção na hora de grafar aí os acentos, né? Acentuação em francês. Lembrem, se aquela palavra, né? Você ouviu aquela palavra, ela tinha um som aberto, acento era grave, ou o som era fechado, né? O acento agudo. Então, por aí vai, gente. São diversos aspectos que nesse tempo mínimo, eu não consigo falar, mas que digo para vocês, assim, quem chegou até aqui, né, que o tempo até a prova é curto. Mas eu coloquei lá no site Lang Idiomas para vocês uns pacotes aí de simulados, né, para quem quiser se preparar assim rapidamente. Os pacotes de simulados estão com desconto, com 10% de desconto, né? Coloquei em cada pacote 3 simulados de cada disciplina, tá? Quem quiser mais simulados, aí entra em contato comigo lá pelo chat do site mesmo, certo? Que aí a gente conversa pelo chat. Às vezes eu não estou online, eu respondo à noite, certo? Quando eu chego, eu consigo responder todas as mensagens que ficam para mim. Ok, pessoal? Então, precisando, eu vou deixar o link do site aqui embaixo para vocês acessarem, tá bom? E deixem um comentário aí de vocês, né? Qual é a dificuldade de vocês, se vocês estão começando agora, se vocês já estão há algum tempinho na estrada, né? Qual a dificuldade de vocês em cada idioma, o que vocês mais precisam nesse momento. Comentem aí e se der, a gente vai respondendo aí os comentários de vocês aí ao longo do processo, ok, pessoal? Então, não esqueçam aí de curtir o vídeo, compartilhem aí com os colegas para que as pessoas, né, conheçam aí o canal, ok? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até breve.